Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma EBD online. E eu gostaria de, antes de começarmos, perguntar a você: já pegou sua Bíblia? Não? Então pega a sua Bíblia lá e vamos orar para começarmos essa escola bíblica, ok? Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, te agradeço por estar aqui. Te agradeço por cada criança, por cada professor, Deus, que tem assistido essa aula, por cada mãe, pai, por cada família. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Nos dê sabedoria, entendimento e conhecimento. Perdoe, Jesus, os nossos pecados. Aumenta a nossa fé. Ser conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças. Então, já pegou a sua Bíblia? Não! Peça lá para papai, para mamãe, para titia, para vovô, uma Bíblia e vem comigo para a gente começar a examinar as Escrituras. Olha, conforme eu já falei, não importa como é a sua Bíblia. A minha está com uma capa, né? Mas não importa, tá? O importante é que está dentro delas, são palavras maravilhosas. Então, crianças, vamos ler a palavra do Senhor. E o texto escolhido de hoje é Josué. Isso, já ouviu falar em Josué? Conhece alguém com o nome de Josué? Conhece? Eu conheço. Então, vamos falar um pouquinho de Josué, ok? Josué, capítulo 1. Vocês podem ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Mas para ganhar tempo, eu vou ler a partir do versículo 6, ok? Do 6 ao 9. Então, acompanha comigo aí, depois você lê ele todinho, ok? Vamos lá. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra linda o Senhor falou para Josué. Então, criança, neste momento eu quero falar um pouquinho de Josué para vocês. Mas é bem pouquinho mesmo, porque eu vou deixar para as próximas aulas para falar ainda mais quem era Josué. E aqui a palavra está dizendo, né, que o Senhor, né, falou para Josué, mandou ele se esforçar. Mas Josué, lá no versículo 1, vai dizer que Josué era filho de Nun, servo de Moisés, né? Depois que Moisés morreu, Josué passou a ser o sucessor de Moisés, ou seja, ele começou a conduzir o povo até o lugar que o Senhor queria que ele conduzisse aquele povo. E uma coisa interessante que Josué tinha algumas coisas meio parecidas com Moisés. Mas eu vou deixar também para a próxima aula, tá? Vai lendo já para você entender o que eu vou falar que é um pouquinho parecido. Mas, a partir desse momento, essa chamada de Josué, o Senhor vai lá, né? Moisés morreu, e o Senhor começa a falar com Josué. E uma coisa que ele pede a Josué é uma coisa que todos nós temos que ter, né? Ele não vai pedir só uma coisa, vai pedir algumas coisinhas. Mas isso todos nós temos que ter em todo o tempo,
tá? Porque Josué era um guerreiro, era um homem escolhido por Deus. Mas não foi fácil para ele não, tá, gente? Não pensa que foi fácil. Então o Senhor interviu falando com ele, para ele, primeiro de tudo, se esforçar. O Senhor falou para ele: Josué, se esforça. Se esforça, Josué. Mas não foi só para ele se esforçar também, não. O Senhor falou para ele também, para ele ter ânimo, para ele ter bom ânimo. Por quê? Às vezes ele se esforçava, mas se ele não tivesse ânimo, o esforço dele seria em vão. Então ele precisava, além de se esforçar, ele precisava também ter ânimo, para que ele pudesse fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Mas ao longo da caminhada dele, o que iria surgir? Ele ia ficar com medo. Ele ia ficar com medo. Mas para ele não ficar com medo, o Senhor falou com ele que ele precisava fazer o quê? Meditar na palavra dele dia e noite. Gente, Josué teria que meditar dia e noite. E uma coisa interessante, ele tinha que, além de meditar dia e noite, ele tinha que obedecer. Né? Ele tinha que obedecer a palavra de Deus, porque não ia adiantar nada ele se esforçar, ele ter ânimo, ele sentir medo e não meditar na palavra de Deus. Por quê? O esforçar dele ia ajudar ele a não sentir medo, a não se desesperar quando viesse os problemas, quando viesse as lutas, quando viesse a doença. Tudo isso, o Senhor mandou que ele se esforçasse, mas ele tinha que se esforçar como? Meditando na palavra de Deus. Se ele não meditasse na palavra de Deus, todo esse esforço que ele faria, todo esse ânimo que ele teria que ter, seria em vão. Ele tinha que meditar na palavra de Deus, para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse obter sabedoria para conduzir um povo. Que conduzir um povo não seria nada fácil, era muita gente para conduzir. Mas nós sabemos que a palavra aqui, né, para ele fazer tudo isso, ele tinha que ter uma qualidade que todos nós temos que ter, né? Ele era um jovem o quê? Obediente. Obediente. Ele era obediente. E se ele não fosse obediente, Deus não ia chamar ele, né? Não ia adiantar ele se esforçar, não ia adiantar ele ter ânimo, tá? Porque se ele não fosse obediente, ele ia desistir daquilo que Deus chamou para ele fazer. Ele ia desistir, tá? Então, antes de mais nada, Deus era com ele. Deus era com Josué. Assim como é com você. Tem momento que você sente medo. Mas você tem que fazer o quê? Meditar na palavra de Deus. Você tem que orar. Você tem que pedir a Deus sabedoria, para que você possa enfrentar essa situação. Às vezes, quando você vai fazer uma prova, você já estudou, né? Estudou aquela prova para fazer, mas chega em uma determinada hora, dá aquele medo de você não ter acertado as questões, né? E aí, o que acontece? Você vai querer se desesperar. Mas se você estudou, né? Que é o caso aqui agora vai ser meditar. Se você estudou, se você foi obediente, se você prestou atenção nas aulas, com certeza Deus vai te abençoar. Foi o caso de Josué. Josué, ele foi muito abençoado. Mas lá na frente vocês vão ver as coisas que aconteceram com Josué. A história de Josué é linda, né? Como toda a palavra de Deus é linda, de Josué também,
né? Então Deus chamou Josué e pediu para ele se esforçar, ter ânimo, não ter medo, meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque ele precisava encorajar o povo que estava com ele. Tinha muita gente com ele. Então, Deus, né, falou com Josué. Deus falou com Josué para que ele não tivesse medo, né? Então Josué tinha que acreditar naquilo que Deus falou com ele, né? Não tenha medo, não tema, não se espante com as coisas que vai acontecer, não se espante, Josué, com as coisas que você vai ver, assim como está falando para você, não se espante com as coisas que estão acontecendo. Ore a Papai do Céu, ore a Deus, peça a Ele para entrar com providência em tudo isso que está acontecendo. Medita na palavra dele. Josué tinha que meditar dia e noite. E você tem meditado dia e noite? Você acorda pela manhã, já medita na palavra do Senhor, já ora? Que? Não. Então comece a fazer. Comece a fazer isso. Já faz? Ótimo! Continue a fazer, tá? Continue a fazer isso. Porque Deus está com você, assim como foi com Josué. Tá bom, criança? Não precisa ter medo. O Senhor é contigo, tá? E agora, nós vamos para as perguntinhas, que a gente não pode deixar, né? Vamos lá. Quem foi Josué? Uma dica que eu vou te dar, e você vai saber quem foi ele a partir do versículo 1. Lê lá que você vai entender. O quê? Então, quem foi Josué? E o que Deus pediu a Josué? Ele pediu... O que ele pediu mesmo, criança? Ele pediu algumas coisinhas para Josué, né? E o que ele pediu para Josué também ele pede para a gente sempre. E mais uma perguntinha. Essa eu acho que vocês não vão acertar, não. Eu acho que não, sabe? Então, por que Deus pediu tudo isso a Josué? Por quê? Porque ele era... Ninguém viu, né? Por que Deus pediu tudo isso a Josué? Então, Deus também pede isso a você, tá? Obediência. Deus quer isso de você, Deus quer isso de mim, tá? Tenho que me esforçar, eu tenho que ter ânimo, eu tenho que meditar na palavra de Deus, né? Eu tenho que deixar o medo de lado. O medo não pode entrar no meu coração. O medo não pode me assustar, o medo não pode me espantar. Eu não posso ficar com medo a ponto de ficar espantado. Eu tenho que crer nas palavras de Deus, eu tenho que crer no que o Senhor Jesus diz ao meu coração. E para eu crer nisso, eu tenho que meditar na palavra dele todos os dias, dia e noite e dia, todos os dias. Ok, crianças? Então, se vocês gostaram dessa historinha, continue lendo, tá bom? E se não gostarem, continue lendo assim mesmo. Entendeu? Que Deus vai te abençoar e vai abençoar muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Eles também precisam conhecer. Olha, Josué, quem é Josué? Olha, Josué era... né? O que Deus pediu para Josué? Eles também precisam conhecer, ok? Compartilhe com seus amigos, com seus primos, com seus tios, tá? Com seus colegas de escola, para que eles possam aprender um pouquinho da palavra de Deus. E nos próximos vídeos, vou continuar falando um pouquinho mais de Josué, para vocês entenderem mais a grandeza desse homem, como ele foi usado por Deus para fazer tantas coisas maravilhosas. E além disso tudo, ele te conduzia
um povo. Ele não foi sozinho, ele conduziu um povo. Ele foi chamado como líder para conduzir o povo. Ok, criança? Então, beijinho no coração de vocês e vamos orar agradecendo ao Papai do Céu. Senhor amantíssimo Deus, muito obrigada, Senhor, por essa escola bíblica. Obrigada por cada criança que está assistindo, por cada pessoa assistindo. Senhor, nos dê sabedoria, entendimento e conhecimento dia após dia. Assim, ó Deus, como o Senhor foi com Josué, seja conosco também. Tira do nosso coração o medo, a insegurança, a incerteza. Meu Deus, que possamos meditar na Tua palavra dia e noite, noite e dia, que possamos nos esforçar, que possamos ter ânimo, ó Deus, para caminhar, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós. Fica conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Até os próximos vídeos, crianças.